E tem treta quente rolando nos bastidores do futebol carioca, com Vasco, Fluminense e Flamengo envolvidos. E mais uma vez, o motivo é o Maracanã, dessa vez por conta do estado do gramado do estádio. No último domingo, o Vasco realizou o seu jogo pelo Brasileirão contra o Atlético Mineiro no Maracanã e teve comentaristas falando que esse jogo do Vasco não deveria acontecer por lá. Mas as tretas não param por aí, ainda com o Vasco envolvido, após coletiva onde o novo camisa 10 do Vasco, Payet, disse que escolheu vir jogar no Vasco por conta do histórico antirracista do clube, o jogador foi criticado. Rapaziada, o vídeo hoje está muito pesado, então fica até o final para ver com detalhes todas essas tretas. E o Vasco foi criticado por realizar o seu jogo do Brasileirão no Maracanã neste último domingo. Mas para entender toda essa treta, precisamos voltar um pouco essa história para saber por que o Vasco, que normalmente joga no seu estádio, o São Januário, estava jogando no Maraca neste domingo. Veja a explicação. Hoje, o Vasco não recebe público em São Januário por uma questão da justiça comum do Rio de Janeiro. E essa decisão está baseada num conceito muito estranho. O Ministério Público entende que não tem segurança para ter jogo ali. Reconhece, em ofício, que tem forte atuação do tráfico de drogas na região. E o que faz o Ministério Público diante desse fato? Pune a vítima do acontecimento. Em vez de ele, Ministério Público, orientar que o Estado faça o seu papel de garantir a segurança pública dos moradores da região, ele trata os moradores e o Vasco como culpados. Não pode ter jogo lá. Ora bolas! Então, tem que interditar a cidade do Rio de Janeiro inteira. Se a lógica do Ministério Público, então, for aplicada no Rio de Janeiro, interdita a cidade inteira. Não pode mais ter escola de samba, não pode ter mais jogo no Maracanã, onde o levantamento do jornal Globo mostrou que há mais tiroteios do que em São Januário. Vai ter que interditar shows, interdita o Rio de Janeiro inteiro. O Fluminense tem um jogo importante na próxima quinta-feira pelas quartas de final da Libertadores. Os comentaristas afirmam que o Vasco não devia ter jogado lá para manter o gramado preservado para o jogo do Fluminense, já que o Fluminense, junto com o Flamengo, é quem, segundo eles, estão mantendo financeiramente o estádio. O Rodrigo Matos relatou bem ontem, na sua conta no Twitter, sobre essa situação. Quando ele escreve aqui uma coisa que eu concordo, que o Fluminense sai perdendo, né, e que essa é uma coisa típica do Brasil. No Maracanã, ele escreve que é verdade, foi largado, abandonado, por muito tempo, desde 2016, falando dos Jogos Olímpicos. Né? O primeiro era o Odebrecht, depois ficou com a Rio 2016, problemas da Marquise. Aí o Flamengo assumiu o estádio, consertou tudo, botou o gramado, refletou, consertou o que tinha que consertar. O Fluminense depois veio junto. Então, eles estão mantendo o Maracanã há muito tempo. Não é o dinheiro público que está mantendo o Maracanã. Ele foi erguido com o dinheiro público, todos os clubes têm o direito de reivindicar, mas quem está mantendo a pipa no alto, aquele negócio de pé ali, é o Fluminense e o Flamengo, são os dois. Os dois é que estão fazendo isso. E o Vasco escolhe quando quer jogar. O Fluminense vai ser muito prejudicado quinta-feira. Vai ter que jogar num gramado pior ainda, porque o Vasco jogou num gramado que ainda por cima choveu. Ele poderia jogar no Engenhão, que é outro estádio também erguido com dinheiro público que não interessa para o Vasco. O Vasco só vai quando lhe interessa. Durante a pandemia, quantas vezes o Vasco quis jogar no Maracanã? Nenhuma, né? Por quê? Porque era muito caro você abrir o estádio e não ter arrecadação. Então, tem duas situações que tem que ser deixadas bem claro. Uma coisa é, o estádio erguido com dinheiro público, todos têm o direito, ok. Mas quem está mantendo aquele estádio é a dupla Fluminense e Flamengo. Não é o dinheiro público. E aí é uma grande sacanagem você bancar o estádio, alguém chega lá e escolhe, agora eu quero jogar. Como se você alugasse uma casa, pagasse aluguel, IPTU, condomínio, todas as taxas para o proprietário, né? E aí um belo dia alguém fala assim, olha, eu quero fazer um churrasco no fim de semana. E você tem que deixar o cara fazer o churrasco. Ele detona toda a churrasqueira, a piscina fica emporcalhada, pisa na grama, entra na água, suja tudo. Fica, sabe, o cara larga papel higiênico pela casa, tudo literalmente borrado e vai embora. É isso que acontece. Mas eu paguei aqui. Não adianta nada. Então por que o Vasco não quis lá atrás participar? O Vasco não quis participar da mesma forma. Então, assim, o que ocorre é o Vasco escolhe quando quer jogar. Eu quero ponderar uma questão aí que é a seguinte, Mauro, não acho bom o seu exemplo da casa, porque a casa não é pública. A casa não foi construída com dinheiro público, o Maracanã foi. Ao mesmo tempo, me parece óbvio que o Vasco não queira jogar no Maracanã quando o Maracanã for fator de prejuízo para ele. E que queira jogar, já que é público, quando é fator de lucro para ele. Né? E ele paga R$250 mil para jogar.
Então, a questão está toda mal resolvida e a gente sabe, e não é de hoje. Essa saída seja essa mesmo. Se o Flamengo partir para fazer seu estádio, é capaz de se ajoelharem para entregar o Maracanã para o Flamengo. Como agora o Mineirão está fazendo com o Cruzeiro. Brigou. O Atlético agora tem estádio? O Cruzeiro vai ser o dono do Mineirão. Porque o Vasco pode argumentar com isso. Não me interessa jogar no Engenhão, porque não é um lugar central como é o Maracanã, porque só cabem 45 mil e eu ponho 53 mil como pus no Maracanã. O estádio é público, ok. Só que ele só está ali bonitinho, pintadinho, com iluminação, gramado, mesmo gramado sofrido, porque tem 2 clubes bancando. Então por que o Vasco não participa ativamente? Já que ele quer jogar de vez em quando, por que ele não quer participar ativamente? Ele só quer ir na boa. Aí eu acho um absurdo. Ele só quer ir quando lhe interessa. O Vasco, que hoje, aliás, não é nem um Vasco Clube, né? É uma empresa. Agora, Luísa, vamos falar francamente, o Vasco está jogando de espírito de porco também, né? Porque ele poderia ter perfeitamente jogado no Newton Santos, que hoje em dia não tem problema de gramado, porque o John Textor botou lá o famoso tapetinho, que é o gramado artificial mais moderno do futebol brasileiro aqui, e que tem sido elogiado por todo mundo que joga lá. Então, por que o Vasco não fez o jogo contra o Atlético Mineiro no tapetinho do Newton Santos? Não, de birra, eu quero jogar no Maracanã, porque o Maracanã é um bem público. O Newton Santos também. O Newton Santos não tem diferença nenhuma. Ele também é um bem público cedido por concessão ao Botafogo. Assim como o Maracanã, há alguns anos, está cedido por concessão ao Flamengo e Fluminense. Mas como se não bastasse essa treta, o comentarista Renato Maurício criticou a nova contratação do Vasco, Payet, por ele ter falado que veio para o Vasco por conta da sua história de luta contra o racismo. Olha só. Eu estou muito curioso para ver o tal do Payet, que parece um roliço, né? A gente olha para ele deve estar no mínimo uns 6 quilos mais acima do peso, né? Mas eu estou curioso para ver esse Payet, porque esse Payet é meio engraçadinho, né? Ele chegou aqui falando que ele veio por causa das como é que chama? Histórias do Vasco contra o racismo, história de ter sido o primeiro clube a ter um negro no seu time, o que não é verdade, na verdade foi o Bangu. Mas, enfim, o Vasco tem toda essa aura. Só que esse mesmo Payet foi um dos caras que ficaram contra o Vinícius Júnior. Contra o Vinícius Júnior foi chamado de macaco. Teve o boneco pendurado numa ponte, enforcado e tudo. O Payet ficou do outro lado. Agora ele veio posar de antirracista. E aí, galera, o que vocês acharam disso tudo? Acham que o Vasco não devia ter jogado no Maracanã? E essas acusações do jornalista ao novo camisa 10 do Vasco? Eu quero muito saber a sua opinião sobre essas tretas. Mas antes disso, não esquece de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma polêmica do seu clube. Valeu e até a próxima!